Fala, turma aí do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre o regime militar no Brasil e a redemocratização, tá? A gente vai estar estudando aí a página 52 a 55, onde nós já iremos abordar como que foi o início do regime militar. Então bora lá começar? Página 52, vamos que vamos! Gente, primeiramente a gente tem que entender o contexto histórico da preparação da chegada dos militares no poder, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, no fim do governo de João Goulart, a ideia de fazer um golpe de Estado já ganhava força com o apoio dos políticos da UDN, que era, a grande oposição aí de Vargas. Burguesia industrial, classe média urbana, fazendeiros e militares e os próprios políticos da UDN, e olha a quantidade de gente que estava apoiando um golpe militar aí, desde o fim do governo do João Goulart. Olha a quantidade de gente. Os Estados Unidos também vai apoiar esse grupão aí de cima, que eu acabei de falar. E os Estados Unidos, gente, chegou a transferir navios de guerra para dar apoio aos golpistas em caso de uma guerra civil. E essa operação americana ficou sendo chamada como Operação Brother Sun, tá? Então, olha os Estados Unidos querendo intervir de maneira militar no nosso país, apoiando os golpistas aí. Olha só. Na madrugada do dia 31 de março e 1º de abril, tropas militares de várias regiões do país chegaram em Brasília e no Rio de Janeiro. Gente, foi tão rápido que em 48 horas o Brasil não era mais uma república democrática. Em 48 horas os militares já estavam no poder e esse poder vai se estender de 1964 até 1985. Foi muito rápido. E aí nós temos os 5 presidentes que passaram no poder durante esse regime militar. Nós temos aí, o primeiro deles é o Castelo Branco, depois logo em seguida o Costa e Silva, depois em seguida o Médici, o Geisel e por último o Figueiredo. Tá? A gente vai estar aprendendo um pouquinho do que eles vão fazer no período militar. O primeiro que nós vamos ver aí é o governo do Castelo Branco. Tá? Mas antes da gente ver o Castelo Branco, a gente vai perceber quais foram os 2 grandes grupos que começaram a disputar as posições mais importantes do regime militar, a disputa de poderes. Tá? Surgiu 2 grandes grupos, que eram os seguintes: os castelistas, que era formado por oficiais ligados à Escola Superior de Guerra. Lembram da Escola Superior de Guerra? Pois é, congregava civis e militares que acreditavam numa administração tecnocrática, desvinculada dos interesses de classes. Então esse grupo aí, civis e militares, que eram ligados à Escola Superior de Guerra, eles acreditavam que poderia ter uma administração tecnocrática. O que é isso, tecnocrática? Era uma forma de governo em que poderia se utilizar métodos científicos para conseguir resolver os problemas da sociedade, tá? Desvinculada dos interesses de classes. Então, quer dizer, sem estar ligado a alguma classe social. Então é um tipo de governo que pudesse olhar por todos, mas de uma maneira utilizando o método científico. Tá? E nós temos aí o Linha Dura, que é formado por oficiais de tropas ligados ao comando direto nos quartéis, que pressionaram pela continuação do regime militar e foram os principais responsáveis pela montagem do aparelho repressor. Esse pessoal Linha Dura aí, gente, são aqueles oficiais do Exército que botaram o terror acontecer no país, tá? De forma violenta, de forma repressora, ninguém poderia manifestar nada. Então, aí a gente está vendo como que era essa luta pelo poder aí dentro desses 2 grandes grupos aí que surgiu no regime militar. Então vamos começar então aí, a gente vai ver um pouquinho sobre o governo de Castelo Branco, que foi de 1964 até 1967. Durante o governo dele, gente, vários decretos-lei foram sancionados, atos institucionais surgiram aos montes. Aí, gente, atos institucionais tem a sigla AI, tá? E emendas constitucionais. Ele começou a decretar lei.
Os militares tinham todo o poder nas mãos e poderiam fazer o que desejassem no país. Olha até que ponto chegou, hein? Os militares estavam com o poder todos concentrados nas mãos e poderiam fazer o que quisesse no país inteiro. Dias depois que o Castelo Branco foi nomeado, foi decretado a AI 1, tá? O ato institucional 1. E esse ato institucional 1 dizia o seguinte, vamos lá, reforçou o poder executivo, suspendeu a imunidade parlamentar, então quer dizer, antigamente o político não poderia ser preso, aí o que ele vai fazer? Vai suspender isso, então vai chegar no ponto que ele vai fechar o Congresso, vai prender todo mundo, cassou o mandato da oposição, então cassou o mandato de todo mundo que era da oposição aí do regime militar, acabou com a vitalicidade da magistratura, então quer dizer, acabou com aquela ideia de, desculpem gente, acabou com aquela ideia de que, que poderia se perpetuar muito tempo no poder, tá? E instituiu votação indireta para presidente da República. Até a escolha do presidente da República seria, tá, de forma indireta. Então, é eles mesmos do regime militar que escolheriam o novo presidente até então, tá? E não o povo. E aí a gente tem o Ato Institucional 2, que foi lançado em 1965, que prevê o seguinte: extinção dos partidos políticos. Acabou. Acabou. Aquele monte de partido. Acabou tudo. E criação de 2 agremiações. Uma era o Arena, aliada, né, uma aliança renovadora nacional, apoio aos militares, tá? Então, surgiu 2 grupos. Um, apoio aos militares, se tem o nome aí de a Aliança Renovadora Nacional, o Arena, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que já é a oposição moderada. Então, quer dizer, ele caçou todo mundo da oposição? Beleza. Só que aqui surgiu, né, desse lado aqui essa ideia de democracia, né, gente, entre aspas, a oposição tinha que agir de maneira moderada, porque se agisse de forma muito forte, como antigamente, iria sofrer punições seríssimas. Então, para a gente ver aí que essa oposição tinha que ser moderada. Em 1966 surgiu o AI3, o Ato Institucional 3, que prevê o seguinte: eleições indiretas para governador, prefeitos das capitais e cidades consideradas de segurança nacional. Então, se antes a escolha era de forma indireta para presidente, o AI3 vai determinar a escolha, as eleições indiretas vão acontecer também para governador, prefeito, tá? Das capitais, das cidades que tem aquela situação de segurança nacional. Por quê? O governo ele criava formas para ele monitorar as cidades. Então, aquelas cidades que eram mais importantes, eles poderiam escolher pessoas, poderiam fazer as eleições indiretas para tomar conta daquela cidade que para o governo seria estratégico, para alguma coisa. Entenderam, gente? Então, quando fala aí cidades consideradas de segurança nacional, tinham que colocar no comando pessoas ligadas ao regime, para que pudesse proteger realmente aquela cidade que fosse importante. Em 1964 é criado o Serviço Nacional de Informação, que é o SNI. Esse Serviço Nacional de Informação, gente, ele foi criado para vigiar e controlar a população, tá? Então vai observar tudo que a população fala, faz, tudo. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão começar a infiltrar agentes ligados ao regime militar no meio das pessoas, no dia a dia das pessoas. E aí, se algum oficial, algum agente infiltrado ouvisse alguém falando mal do governo, ou de alguém ligado ao governo, essa pessoa era presa, era torturada, ou era morta. Então, era um tipo de serviço, é o serviço sujo, né? Vamos se colocar a dizer. Porque era um Serviço Nacional de Informação que ficava vigiando todo mundo e quem estivesse falando mal do governo sofreria punições seríssimas. E aí nós temos o Plano de Ação Econômica, que foi criado nesse governo aí do Castelo Branco, que eram os seguintes: olha as medidas adotadas. Cortaram os gastos públicos, que isso foi importante,
Só que olha só o que aconteceu. O governo investiu pouco em escolas e hospitais. Olha isso. Valorizou as instituições privadas e não públicas. Então eles vão dar uma valorização àquelas instituições privadas, né? Aquelas que têm um poder maior, e vão esquecer das instituições públicas. Então tudo que é público para o povo, eles vão esquecer. Surgiu uma nova moeda. Surgiu uma moeda, tem o nome aí na época, gente, é o Cruzeiro Novo, tá? Foi criado também o FINAME, que significa Fundo Nacional de Máquinas e Equipamentos, tá, gente? Esse FINAME, ele foi criado para financiar a aquisição de equipamentos nacionais, tá? Então, quer dizer, é para comprar material daqui, do Brasil. Tudo que precisasse, máquinas e equipamentos, que comprasse aqui no Brasil. Surge o BNH, Banco Nacional de Habilitação, estimulando a construção civil. Então foi criado aí um fundo para estimular a construção civil, tá? Isso para dar uma guinada no lado da economia do Brasil aí. E em 1967 foi instaurado uma nova Constituição no país. E nessa Constituição prevê o seguinte: centralização do Poder Executivo Federal. Então o presidente da República tem todo o poder controlado nas mãos dele. O regime ele é totalmente autoritário, então eles mandam, tem que seguir, tá? Federalismo nominal, suposto federalismo cooperativo. Então o federalismo é só no nome, tá? Aquela ideia de uma federação, todo mundo, o país todo está unido, né? De maneira democraticamente, isso é só no nome, gente. Só no nome. Redução da autonomia individual, possibilidade de suspensão de direitos e garantias individuais. Então aí, ó, o governo nessa época começou a reduzir todos os direitos constituídos por lei. Ele começou a reduzir, começou a controlar de uma forma a população, que a população não tinha direito a nada. Preocupação com a segurança nacional. Então o governo, ele sabia que se ele tomasse o poder, ele tinha que ficar preparado, porque iria aparecer grupos tentando acabar com esse poder militar. Então, a preocupação com a segurança nacional é para se proteger mesmo. Possibilidade de edição de decretos-leis pelo presidente da República, e aí está comentando, né, que na hora que o presidente quisesse, ele poderia instaurar algum decreto, né, que pudesse mostrar a força dele. Então, ela está falando, em caso de urgência ou interesse público relevante, o presidente poderia editar decreto com força de lei sobre as matérias de segurança pública e finanças públicas com vigência de imediato. Então, qualquer alteração na lei poderia ser feita de forma imediata, sem perguntas. Está na mão do presidente na época do regime militar, o que ele determinasse tinha que seguir, tá? E aí, como dever de casa, vocês vão estar fazendo aí a questão 1 e 2 da página 53 e 54, e eu gostaria que vocês fizessem um mapa mental aí do governo Costa e Silva, que está aí na página 55 e 56, para vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre o governo Costa Silva, e depois a gente dá seguimento ao regime militar, tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus ilumine a todos vocês, bons estudos!